Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tata Steel rolando, o Magnus Carlsen ali disputando contra os melhores do mundo. E a questão é, será que alguém vai conseguir vencer o Magnus Carlsen nesse torneio? Porque ele é o campeão mundial, ele é o número 1 do mundo, ele é o favorito, né? Vamos dar uma olhada nessa partida, vamos nessa. O prodígio Vincent Keymer vai jogar aqui contra o Magnus Carlsen. O Vincent Keymer, a gente já vem falando sobre ele desde que ele tem lá 15 anos de idade, um menino muito bom, super grande mestre, né? Tá aí entre ele, Nihal Sarin, Firuja, quem mais aí? A Wanderling, os Erigaisi, essa turminha aí, né? Da nova geração, quem é que vai tirar o título das mãos de Magnus Carlsen algum dia, né? Agora nem ele quer mais jogar, mas algum dia ele vai voltar, vai ganhar lá do Nepo ou do Ding Liren ou de quem quer que seja, vai pegar o título de volta e alguém vai ter que tirar das mãos dele no tabuleiro, né? A gente fica querendo saber quem é. Agora antes eu quero te dar uma dica especial, uma oportunidade para você que quer aprender a programar. Você tá louco para aprender a programar e vai poder fazer isso de forma gratuita. 5 aulas, a imersão Dev está de volta, galera. 5 aulas gratuitas para você que quer entrar no mundo aí da tecnologia, na área da tecnologia, na área da programação. Como é que você vai fazer? Você vai botar teu nome e teu e-mail. Você já estará inscrito na imersão Dev, que é um programa que já formou milhares de programadores aí pelo Brasil e pelo mundo, né? As línguas que falam também português, tem muita gente de Portugal, Angola, de outros países que também fazem os cursos da Alura. Evento gratuito, não tem pegadinha no final, não tem inscrição, você vai conhecer aí, vai aprender a programar, já vai sair dali maravilhado com o seu primeiro código, tá bom? Então não perde tempo, já entra no link que tá aqui na descrição aqui do vídeo e já garante a sua vaga, porque as aulas começam aqui no final de mês de janeiro, tá bom? Muito bem, galera, vamos então aqui à partida e a gente tem então o Vincent Keymer aqui com as peças brancas e ele abre a partida com D4. Magnus Carlsen responde com cavalo em F6. Temos aqui C4, G6 e depois de cavalo C3, opa, bispo G7? Não, o Magnus Carlsen prioriza atacar aqui o centro com D5, né? Aí ele não gosta de sofrer. Eu falo que o jogador de Índia do Rei é sofredor, né? O cara que joga aqui bispo G7, deixa aqui formar esse centro poderoso, aqui joga com D6, né? Eu admiro os jogadores de defesa Índia do Rei. Afinal de contas, alguns nomes aí são Garry Kasparov, Bob Fischer, Mikhail Tal, Judith Polgar, né? O próprio Magnus Carlsen, Ricardo Nakamura, entre outros, né? Eu admiro os jogadores de defesa Índia do Rei. Mas aqui o Magnus Carlsen prefere jogar na Grunfeld, é o nome que recebe essa abertura, imediatamente atacando o centro. O Vincent Keymer prefere não entrar nas linhas principais aqui de Grunfeld, com o peão toma, seguido de E4 e tudo mais, né? As linhas principais aqui de Grunfeld. Ele prefere simplesmente desenvolver mais uma peça, cavalo em F3. Bispo G7 foi jogado pelo Carlsen, bispo G5 e aqui cavalo em E4. Opa, temos ação, o Magnus Carlsen está atacando aqui o bispo, também o cavalo. A partida seguiu com o bispo em F4 e agora cavalo por C3, B por C3 e C6. Uma maneira sólida de reagir aqui a Grunfeld, que costuma ser uma abertura muito dinâmica, muito perigosa, né? Cheia de dois gumes e tudo mais. Aqui não, o Carlsen vai encontrando uma maneira de impor o seu estilo nessa abertura, né? E3 seguindo a partida, Roque, dama B3 e aqui dama em A5, Magnus Carlsen traz mais uma proteção aqui para o centro. Continua deixando esse peão protegido e pressionando aqui em C3. Bispo E2, para poder fazer o Roque e colocar o rei em segurança. Peão por C4, era só isso que o Carlsen estava esperando. Mexer esse bispo aí para fazer o Vincent Keymer perder mais um tempo aí com o bispo. Bispo por C4 e agora cavalo D7 desenvolve mais uma peça. Bispo G5 foi jogado pelo Vincent Keymer, coloca já a pressão aqui no peão G7, Magnus Carlsen não se incomoda, já rasga um B5, ataca o bispo vai para casa de E2 e agora a torre 8 traz a proteção para o peão. Roque foi jogado, o cavalo vem para casa de B6 e aqui E4, o Vincent Keymer fica com um centro clássico, aqui um centro forte, os peões em E4 e D4. Bispo E6 pelo Magnus Carlsen, nota como ele colocou muita força na casa de D5 para poder jogar esse lance. O lance à primeira vista é estranho, mas que faz total sentido. Ataca a dama e não permite aqui com que as brancas avancem. Dama C2 foi jogada e agora sim o lance que o Carlsen queria jogar, C5, né? Que legal aqui.
E aqui a história é a seguinte, esse peão toma cavalo A4, olha que bacana, né? Magnus Carlsen tem remédio pra tudo. A partida seguiu aqui com D5 avançando aí, atacando o bispo G4 e agora bispo D2 aqui, traz a proteção pro peão de C3 que estava atacado. Magnus Carlsen agora segue com E6, atacando esse forte centro do Vincent Keimer. Torre de A em B1 foi jogada, pressão agora aqui em B5 e aqui C4 então, resolvendo o ataque. D por E6, torre por E6 e aqui quando desconecta os peões aqui da Grunfeld, é a alegria do jogador de negras. Se você conseguir fazer isso, dá até um suspiro, sabe? Dá até aquela... quando sai um peso das costas, você fala, agora eu vou jogar direitinho, né? Aqui eu jogo sem pressão, porque agora o jogo tá na mão das negras aqui, não tem mais o que as brancas tentarem fazer aqui, né? Vamos ver como segue. Cavalo D4 foi jogado, a torre está atacada, o bispo aqui é possível trocar. Magnus Carlsen joga bispo por E2, o melhor lance da posição. Não se incomodando com cavalo toma e peão toma, porque o bispo estaria atacando a torre e também estaria pronto para ir para a casa de D3. Por isso, o melhor que o Vincent Keimer tem a fazer é recuperar logo esse bispo. Cavalo por E2 foi jogado e aqui A6, o lance dos sonhos, né? Quando o Carlsen tem tempo de jogar um A6, você sabe que você vai perder a partida, né? Você pode ter uma certeza, quando ele joga rei G7, se ele jogasse agora, sai o bispo daqui H5, rei G7, A6, você sabe que ele vai ganhar a partida daqui a 200 lances. A partida seguiu com cavalo D4 agora, o Vincent Keimer ataca aqui a torre. A torre volta ali para casa de 8 e torre de F1 traz mais uma proteção aqui para o centro. Cavalo em A4, pressão total aqui no ponto do C3, cavalo C6, ataca a dama. Tudo bem, ele sai da frente aqui, rasga aqui a possibilidade de tomar o peão, mas com a dama atacada não rola, por isso dama em C7 e o cavalo vem para casa de B4. Magnus Carlsen segue com cavalo C5 e agora cavalo vem para casa de D5, a dama atacada vem para casa de C6 e bispo vem para casa de G5. E nessa posição o Magnus Carlsen vai para um tático aqui bem legal. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um tático sofisticado aqui, linha de primeiro mundo aqui, e eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance. Que é isso, né? Partida instrutiva demais. Cavalo por E4, que é isso? E aqui o ponto é o seguinte, se torre por E4, o cavalo ficou solto, né? Deu uma toma, além de tudo atacando a torre, atacando o bispo. Aqui teria que trocar as torres e o Carlsen tem um peão a mais. E o que significa o Carlsen com um peão a mais? Partida perdida em 200 lances. Então aqui, o Vincent Keimer, sabendo disso, segue com cavalo E7, cheque salvando o cavalo e agora dando um duplo. O Carlsen captura em E7, bispo por E7 seguiu na partida. E o Carlsen tem uma qualidade a menos, ele tem uma torre só que ele tem um cavalo que acabou de capturar um peão e captura mais um peão. Uma qualidade a menos, no entanto, 2 peões a mais aqui para o Magnus Carlsen e a torre está atacada. A partida seguiu com torre de B em C1 e agora A5 o Magnus Carlsen faz o quê? Vai disparando com a maioria de 3 contra 1 na ala da dama. Incrível! Por enquanto, o cavalo muito bem amparado, bispo G5 volta para perseguir aqui o cachorro. A partida segue com B4, já trazendo a proteção para o cavalo. Bispo D2, torre na casa de D8. Magnus Carlsen vai fazendo aqui, vai jogando com muita maestria, né? Coloca a torre agora na coluna D, de olho na casa de D3. Vamos ver como segue. H4, torre D3, proteção total aqui em C3. H5, tentando desestruturar aqui os peões do Magnus Carlsen. O Carlsen fala, não tem problema não, passa o peão pra cá, põe no bolso. G por H5 foi jogado, bispo por C3, bispo por C3 e aqui dama em E2. O Vincent Keimer vai tentar alguma reação aqui. O Magnus Carlsen segue com dama D5, evitando a troca das damas. E aqui então também protegendo o peão de H5. Dama em E8, cheque, sigo na partida, rei G6 e aqui torre E3. Magnus Carlsen fala, tá em casa, tá tranquilo, segue aqui com o lance. Magnus Carlsen joga aqui H6, né? Você fala assim, não é possível, o rei dele aqui tá exposto, dama, torre chegando, todo mundo atacando, qualidade a menos, H6 aqui, na tranquilidade, na suavidade, né? E aqui é o seguinte, pessoal, a torre tá tomando conta dessa horizontal, né? Não tem cheque, não tem nada disso, a torre tá tomando conta. Dama em E4, seguiu na partida, o Carlos fala, você quer trocar dama? Tem problema não, a gente troca. Dama por E4, torre por E4, mas agora B3 disparando aqui com os peões passados. Torre por C4 captura um dos peões, mas agora B por A2 no limite. E não dá tempo de capturar o bispo aqui, porque senão o peão estará promovendo na sequência, né? Por isso a partida seguiu com torre A4.
Carlsen promove para dama, a torre toma, bispo toma, a torre toma, e no final dessa bagunça toda, o Magnus Carlsen tem 2 peões a mais, 4 contra 2, só que aqui não conta, né? Porque praticamente esse daqui não conta quando tem 2 dobrados, e esse aqui é o do canto, né? Se fosse um peão só aqui, né? Em geral empata esse final aqui, né? Então assim, é muito difícil de ganhar esse peão, mas é aquela história, toda pedra dá leite quando se trata, né, do Magnus Carlsen. Então vamos ver. O Carlsen segue agora com torre D5, agora protegendo o peão, torre em A4 e aqui rei F6. Trazendo o rei para o jogo, rei F1, rei E6, temos aqui o rei em E2, torre em F5, o Magnus Carlsen fez o seguinte, ele deixa o rei aqui amarrado na defesa do peão e a ideia dele é trazer o rei para perto ali da torre e o rei vai apoiar o peão e assim ele vai ganhar a partida, né? Só que o Vincent Keimer não vai deixar, claro, F3 foi jogado e agora depois de rei D6, torre C4, cortando o rei do Magnus Carlsen. O Carlsen faz o guarda-chuva, joga a torre aqui em C5, faz o guarda-chuva para levar o rei. No entanto, o Vincent Keimer fala, não é bem assim, joga a torre F4 e vai pressionar esses peões. Magnus Carlsen segue com torre E5, cheque, rei D3. E agora o Carlsen volta para defender o peão, rei E6. Torre A4 foi jogado e agora, Magnus Carlsen? Já deu para ver que não vai funcionar esse plano. Ele fala, não tem problema, agora o seu rei tá cortado. Não tem problema, agora eu já consegui o que eu queria, era atrair o seu rei, deixar ele cortado, agora eu volto. Rei F6 aqui pelo Magnus Carlsen. Torre F4, cheque, rei G6. Torre volta lá para 4 e aqui torre G5. O rei tá longe agora para ajudar. Aqui torre A2 protege e agora a torre E5 corta o rei mais uma vez. Torre A4 repete a posição, F6, o Magnus Carlsen passa a vez. G3 foi jogado, agora torre G5, mais uma vez pressiona o peão. Rei E3 e aqui o Carlsen vai trocar alguns peões, né? Ele decide capturar esse peão e entregar o peão de A, torre por G3, torre por A5. E aqui o Carlsen, então, vai seguir com seus peões dobrados da coluna H. Um peão da coluna H já nem vale 1, né? Vale 0,6, 0,7. 2 peões dobrados na coluna H, o que é isso? Mas agora é o seguinte, H4 virou um peão passado, né? Perigosíssimo. Torre A8 foi jogado, ameaçando aqui, né? Se o peão avança seria dramático aqui, seria dramático. Por isso o Magnus Carlsen segue com rei H5 e agora rei F2, evitando o avanço do peão. O Magnus Carlsen segue com torre G6, tudo protegido, pronto para avançar, rei cortado. E a partida segue então com torre A5 cheque. Torre cobre em G5, torre A3 foi jogado. Aqui torre A6 também não adiantaria, o peão vai subindo com tranquilidade, né? Ou então você pode disparar, deixar o peão e disparar um H3 também, não tem jeito. Por isso torre A3 foi jogado, H3 dispara o peão de qualquer maneira, F4 ataca a torre, torre G2 cheque. E nessa posição, meus amigos, Vincent Keimer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen tirou mais uma vez leite de pedra, né? Impressionante a habilidade do Magnus Carlsen em finais. É talvez o melhor jogador da história. Pelo menos de finais a gente pode falar isso assim até com mais tranquilidade do que um jogador completo da história, que na minha opinião também é. Mas aqui é o seguinte, pessoal, aqui abandonou porque não dá mais. Aqui rei F1 para evitar H2, você pode seguir com rei H4, dando suporte para o peão. E depois de um F5, torre G3, vai avançar o peão. A torre atacada daria cheque, o rei volta, não tem problema. Aqui não dá mais, né, pessoal? Aqui não dá mais. Eu vou passar aqui alguns lances para mostrar, mas realmente não tem o que fazer. Agora vai jogar H2, torre G2, torre G1, né? Aqui não tem como evitar aqui essa manobrita. E aqui, então, a gente fica mais claro pra gente aqui que a posição ela é vencedora aqui para as negras, né? Uma partida espetacular, Magnus Carlsen chega na segunda rodada, consegue a sua vitória depois do empate na primeira rodada. A gente teve 92,7% de precisão para o Carlsen com um lance brilhante, 88,2% aqui para o Keimer. O lance brilhante do Carlsen foi qual? Ah, cavalo por E4, indo para aquele tático, aquele momento que eu falei para pausar o vídeo, né? Realmente foi espetacular aí, né? E com isso o Magnus Carlsen tá aqui na colocação, aqui, bom, aqui é o da Lura, hein? Se inscreve lá, vai ter imersão dev, 5 aulas gratuitas ali para você aprender a programar. E aqui a tabela, por enquanto, ao final da segunda rodada, Magnus Carlsen com 1,5 ponto, empatado com o Guiri. O Guiri adora ficar empatado na primeira, né? Falei, não precisa nem ser na primeira colocação, tô empatado com alguém. Brincadeiras à parte aqui, Nordbeck, Abdussatorov, o prodígio do Uzbek, 1,5 ponto, Guiri, Dingliren, os monstros consagrados do xadrez com 1,5 ponto. E a gente tem outros monstros consagrados também, só tem pedreira nesse torneio. Caruana com 1 ponto.
Aronian, Wesley So, Pragna, Erigaise, o Machudlu, Jordan Van Forest, todos com 1 ponto. E o Richard Laporte, Vincent Keimer com meio ponto. E o Gukesh, olha só, o Gukesh por enquanto não conseguiu pontuar, perdeu as 2 partidas. Zebra pro Gukesh aí, zebra pro Gukesh. Mas é isso, galera, a gente segue acompanhando aí as partidas do Tata Steel Masters, Tata Steel Challenge de 2023. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!